Boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente vai dar início à nossa mesa do Encontro Internacional de Educação Popular, Experiências e Desafios. A nossa mesa é denominada Serviço Social e Paulo Freire, Diálogo sobre a Educação Popular, e temos como convidados a professora e assistente social aposentada, Maria Becker, né, que foi professora da disciplina de Teoria do Serviço Social na PUC, do Rio Grande do Sul, o professor Vicente Faleiros, que é assistente social, doutor em Sociologia, professor titular aposentado, emérito da UNB, e militante dos direitos humanos e poeta. Também temos como convidadas para essa mesa a professora Aline Machado, assistente social, mestre em serviço social, doutora em educação, coordenadora do grupo de estudos e pesquisa em educação popular, serviço social e movimentos sociais. E também participante do coletivo paraibano da prática social. Então, hoje a gente está com o coração em festa, né, com os nossos convidados, que a mesa tem origem ao nosso livro, que a gente está lançando em homenagem ao Paulo Freire, nesse centenário. Então, realmente, hoje é um dia para comemorar, né, para a gente trazer as nossas lembranças como uma resistência e pensar a atualidade do pensamento freiriano, tá? Então, estão todos convidados aqui, né, a enfrentar nesse momento que estamos de distopia, reencontrar a utopia freiriana. E, assim, dando início, né, eu acabei, assim, nem falando, eu sou a Graziela, sou uma das organizadoras do livro, né, Graziela Scheffer, e a gente está muito contente, juntamente com a Thaisa Close e Inês Zacarias, estamos celebrando aqui com vocês, a partir dessa mesa do Encontro Internacional de Educação Popular. E para a gente, né, dar início também a essa acolhida, eu queria agradecer muito, né, as pessoas que, de forma coletiva, todos os autores, colegas, estudantes, participaram desse livro, e também as pessoas externas, né, que colaboraram. Né? Vou iniciar pelo prefácio, que foi a professora Maria Lúcia Martinelli, então a gente queria registrar nosso agradecimento. A professora Maria Inês Bravo, que fez a orelha, a contracapa, que foi feita pela professora Carmelita Yasbeck, também, a professora Cláudia Mônica Santos, que fez o prólogo, também registrar ao Santiago, que fez a charge da capa do nosso livro. Também gostaria de agradecer, né, a todos os autores, que agora eu vou ler. Aline Machado Batista, né, que hoje está aqui na nossa mesa, da Federal da Paraíba, a professora Ana Paula Procópio da Silva, que colaborou também com o nosso livro, da UERJ, a Andressa Moura, estudante de serviço social da UERJ, ao Carlos Felipe Nunes Moreira, nosso colega também da UERJ, a Daniele Brant, também nossa colega da UERJ, a Domênica Borges, que agora é assistente social, mas foi estudante também da UERJ, a Eblin Farange, a Graziela Costa Ferreira, a Eblin da UF, a Graziele da UFRJ, a Jéssica Flores Mizoguchi, desculpe, estudante da URGS, a Letícia Arancibia Martinez, da Escola de Valparaíso, em Santiago, a Lilian Barbosa da Costa, assistente social da Prefeitura, na área da educação, a Maria Lúcia Durigueto, de Juiz de Fora, a professora Maria Rosângela Batistone, agora aposentada, a professora Suzana Maia, também da UF, o professor Miguel Ângel Oliveira Parello, da Espanha, a professora Paula Bonfim, da UERJ, a professora Pamela Garcia, também do Chile, de Valparaíso, a Priscila Furtado da Silva, também assistente social da educação, do Rio de Janeiro, a Rosana Matos Silveira, da Espanha, Granada, Vicente de Paula, que vai estar conosco, também agradecer, a Virgínia Alves Carrara, também da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Então, assim, começar com esse grande agradecimento desse trabalho coletivo, né, que consolida hoje, expressa
esse trabalho do livro, que a gente vai trazer alguns fragmentos para a gente pensar o Paulo Freire no serviço social, né? Também queria agradecer, antes da gente ir para outras questões, agradecer o suporte tecnológico hoje da professora Michele Burginski e do professor Raí Vieira Soares, né, que vai estar nos acompanhando nessa live, tá? O objetivo de hoje, então, é socializar essa produção do livro, Serviço Social Paulo Freire, né, diálogo sobre educação popular, e a partir dessa socialização a gente trazer, debater as contribuições do pensamento freiriano e na história e na atualidade do serviço social brasileiro. Então, agora já a gente vai ter a mesa, então a dinâmica da nossa mesa, a gente vai ter 4 pessoas falando, a Thaisa, que também é uma organizadora, que vai dar um panorama do livro, depois a gente vai ouvir a mesa com a professora Maria Becker, depois a professora Aline Machado e, por fim, o professor Vicente. E, encerrando a mesa, a professora Thaisa Cruz. Então, sejam bem-vindos, tenham uma boa tarde com o pensamento, com a utopia freiriana. Agora eu passo a palavra para Thaisa. Boa tarde a todos, todas, todes que nos assistem. Agradecer a presença, né, dos nossos convidados, professora Maria, Aline, Vicente, né? E dizer, então, da satisfação de estarmos compartilhando essa publicação e realizando, então, essa mesa, essa roda de conversa neste encontro internacional sobre educação popular. Então, o livro que hoje nós trazemos a público é uma homenagem ao centenário de Paulo Freire, nosso grande educador, o qual nós celebramos com muita alegria, buscando dar visibilidade e analisar os diálogos da profissão do serviço social com a educação popular, tanto em termos históricos, né, como também na atualidade, dada a relevância do pensamento de Paulo Freire para o desenvolvimento de práticas sociais críticas e emancipatórias, seja no processo de renovação da profissão, como na atualidade. A presente obra, ela se origina dos debates desenvolvidos pelos e pelas pesquisadoras vinculados à rede de investigação, o movimento de reconceituação do serviço social na América Latina, determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória. Rede esta coordenada pelas professoras Marilda Yamamoto e Cláudia Mônica dos Santos. A partir dos resultados das pesquisas sobre esse movimento de reconceituação e os movimentos contestatórios no serviço social na Europa, datados do período da década de 60 a 1980, nós identificamos a transversalidade do pensamento do educador na profissão, em diferentes países. E esse processo de debate impulsionou, né, da incidência de Paulo Freire na profissão, perspectivas e práticas progressistas que tiveram como vetor comum o engajamento dos assistentes sociais com os segmentos sociais oprimidos em ações comprometidas com a transformação social. É importante a gente considerar a ampla difusão nacional e mundial das produções de Paulo Freire, que intercruzam a trajetória deste educador pernambucano num momento pulsante de esperança da superação da inexperiência democrática no Brasil, tendo seu método educativo impulsionado diferentes práticas sociais engajadas com o povo brasileiro por meio de um conjunto de frentes militantes de cultura popular, influenciando também abordagens educativas em diferentes profissões. Processos esses que nós buscamos também resgatar com essa publicação. No cenário internacional, marcado pela Guerra Fria, avançavam as rebeliões de libertação nacional, sendo marcas importantes desse período a Revolução Cubana, de 1959, a Argelina, de 1962, e também a onda contestatória global do ano de 1968. Com fortes movimentos estudantis na Europa, juntamente com as forças sociais de oposição a regimes ditatoriais e conservadores nesse continente. Freire, após
a contra-revolução preventiva consolidada pelo golpe de 64 e atento ao movimento das lutas dos oprimidos, teceu na sua experiência do exílio chileno uma análise crítica e também autocrítica da experiência brasileira. Esse educador amplia seu horizonte analítico para o sujeito oprimido latino-americano. Fruto desse processo denso de reflexões sobre a realidade social, sobre a construção de possibilidades educativas, ancoradas na defesa da liberdade e da democracia, da superação de opressões, forjam-se as suas duas obras clássicas, cuja vitalidade gostaríamos de destacar: Educação como Prática de Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Essas obras, elas passam a ser divulgadas praticamente no mundo inteiro, no quadro dos avanços de forças e movimentos sociais contra o capitalismo, contra o imperialismo, o colonialismo e, inclusive, especialmente na América Latina, apesar dos limites da censura e da repressão impostas pelo ciclo ditatorial neste continente. Apesar dessas obras serem situadas historicamente, entendemos que são obras clássicas, no sentido que elas lançam bases para a construção de respostas teórico-práticas às diferentes inquietações e opressões que se fazem atuais no tempo presente, sendo relevante a pesquisa em torno dessas obras, conjugadas com mediações face à realidade atual da sociedade brasileira e da própria profissão, considerando os seus contributos em termos dos fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social. Ou seja, não se trata de estudar as obras freirianas somente para venerá-las, simplesmente, mas sim para honrar esse autor, estudá-lo e revê-lo criticamente, retomar seus temas, seus problemas, seus questionamentos. Ou seja, se trata do desafio de problematizar e adensar o legado deste educador, que foi um dos maiores pensadores e contribuições brasileiras no pensamento educativo do século XX. O conjunto das reflexões deste livro, que ora vem a público, retomam a força histórica, a atualidade e a boniteza das ideias freirianas, tão necessárias nessa conjuntura atual, marcada pela pandemia, de desumanização engendrada pela agudização da crise estrutural do capitalismo que vivemos no mundo e que tem exponenciado desigualdades sociais e nos desafiam a fortalecer lutas e resistências coletivas. Na realidade brasileira, essa conjuntura assume ainda maior crueldade, dadas tendências ultraconservadoras e negacionistas que têm impulsionado seja a erosão dos direitos sociais, como também a precarização das políticas públicas, processos esses que estão combinados com os ataques à democracia, à ciência, o negacionismo, né, e a indiferença governamental diante das incontáveis perdas geradas pela pandemia. O darwinismo social coaduna-se com a tendência necrófila, enquanto atitudes de destruição da vida humana e dos recursos naturais, como já apontava Paulo Freire em suas obras. Para o autor pernambucano, o capitalismo é um sistema opressor e necrófilo que desumaniza os homens e as mulheres e produz mortos em vida, desesperançados e submetidos a uma guerra invisível, produto das enfermidades da miséria. Portanto, Freire defende uma revolução cultural, criadora de vida e de libertação dos oprimidos. Neste contexto pandêmico, as resistências sociais vêm sendo desafiadas por um cenário adverso de distanciamento e isolamento social, sendo fundamental nós construirmos e consolidarmos elos reflexivos das resistências que foram construídas no caminho da história com a atualidade, para enfrentarmos essa conjuntura em tempos em que se faz presente o revisionismo histórico, o autoritarismo, a manipulação ideológica e política via fake news, combinada com discursos de ódio. Nessa direção, na composição do livro, os 22 autores e autoras convidados apresentam a praxis freiriana na história, por meio da valorização da memória profissional dos assistentes sociais, bem como na atualidade, mediante sistematizações vinculadas ao trabalho, à formação e à extensão em serviço social.
A primeira sessão do livro, intitulada Paulo Freire, Renovação Crítica do Serviço Social, reúne 6 capítulos, 2 deles de autoria dos nossos convidados de hoje, professora Maria Becker e professor Vicente Faleiros, que analisam as interlocuções históricas do serviço social com o pensamento de Paulo Freire, tratando temas como as experiências profissionais no âmbito das práticas de cultura e educação popular no Brasil na década de 1960, tal como aquelas vinculadas às práticas do movimento de educação de base e cultura popular e interface com a União Nacional dos Estudantes, o debate da incidência da dimensão ideopolítica nas formulações de Paulo Freire, na experiência desenvolvida pela Escola de Serviço Social Belo Horizontina, conhecida como o Projeto de Formação de Belo Horizonte, referência histórica na renovação do serviço social brasileiro e latino-americano, a inserção de segmentos profissionais na organização chamada Ação Popular nos anos 60 a 1970, que impulsionou diálogos com o pensamento católico progressista e aproximações iniciais com a tradição marxista, as contribuições de Freire para os projetos político-educativos emancipatórios também no Chile, considerando os aportes de suas formulações no contexto do movimento de reconceituação e na atualidade, e a influência também do educador na Espanha, nos anos 70, no quadro de rupturas com o Estado ditatorial, permeando experiências de alfabetização de adultos, produções e práticas progressistas em serviço social nesse país. A segunda sessão do livro, intitulada Perspectivas Atuais da Educação Popular no Serviço Social, reúne 7 capítulos, incluindo um de autoria da professora convidada de hoje, Aline Machado, que discutem esses capítulos diferentes temáticas contemporâneas em interface com a formação e trabalho dos assistentes sociais. Temáticas que versam sobre as contribuições da educação popular no trabalho dos assistentes sociais, considerando a dimensão socioeducativa da profissão, o debate de uma praxis pedagógica crítica e antirracista a partir dos subsídios de Fanon, Freire e Bell Hooks, as interfaces entre o método de Paulo Freire e o trabalho profissional com grupos na perspectiva da reflexão crítica, as contribuições dos métodos de trabalho da psiquiatra Nise Silveira e do educador Paulo Freire, pois ambos têm como eixo comum a liberdade e a humanização como valores centrais, trazendo subsídios para o trabalho dos assistentes sociais. Também as reflexões sobre a prática docente em serviço social no contexto da pandemia, a partir de investigação sobre os seus impactos no cotidiano e na vida acadêmica dos estudantes, as experiências de trabalho em favelas a partir da educação popular, com ênfase para as dimensões ético-políticas da profissão, para o debate da questão urbana e do território, e também a relação do serviço social com a educação básica, em termos históricos e na atualidade. Destacamos, portanto, que esse livro é composto, entre os autores brasileiros, na sua maioria por docentes de universidades públicas de diferentes regiões do país. Da região sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina, da região sudeste, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de São Paulo, de Ouro Preto e também do Nordeste, Universidade Federal da Paraíba, cujas análises aqui expostas trazem a diversidade e a força da estranha mania de ter fé na vida, como nos lembra a música de Milton Nascimento. Também dando evidência para a importância dos cursos públicos de serviço social na produção de conhecimento em tempos de duros ataques à pesquisa nas áreas humanas sociais. Enriquecendo também essa jornada de intercâmbio, contamos também com pesquisadores da Universidade de Valparaíso, do Chile, da Universidade de Granada, da Espanha, dando destaque também para a incidência internacional do pensamento do educador, aqui homenageado nesta produção, na profissão. Por fim, ressaltamos que os estudos apresentados neste livro são fruto de uma profunda criticidade.
aquela que, como nos lembra Ottaviani, se constrói no sentido de que a realidade social não é aceita como ela é dada. Ela é questionada, interrogada de modo impiedoso, em conexão direta com a praxis transformadora. Nessa direção, nos aponta Marx, em um dos seus textos da juventude, que a crítica já não é um fim em si, mas apenas um meio. A indignação é o seu modo essencial de sentimento e a denúncia sua principal tarefa. Pois, se a crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, sua finalidade não é de que o homem o suporte sem fantasias ou consolo, mas sim destinada para que lance fora os grilhões e a flor viva desabroche. Logo, se trata de uma perspectiva crítica, emancipatória e humanista concreta, que soma-se à amorosidade freiriana, ou como nos lembra Guevara, que também nos fortalece na luta sem perder jamais a ternura, mesmo diante da dura conjuntura pandêmica e ultraneoliberal que assola o país. Destacamos, portanto, que esta obra reúne estudos comprometidos com a crítica, com a vida e com a esperança, na perspectiva de tecer coletivamente, como destaca Paulo Freire, a criação de um mundo em que seja menos difícil amar, pois, afinal, a luta não acaba, ela se reinventa. Viva o centenário do nosso educador Paulo Freire. E, para finalizar, gostaria de agradecer ao cartunista gaúcho Santiago, que gentilmente cedeu a imagem da capa, a capa do livro, né? A charge que compõe a capa. Essa imagem, ela compõe a série de cartões pedagógicos criados para comemorar os 100 anos do educador, como parte da campanha latino-americana e caribenha em defesa, né, do legado de Paulo Freire. Como destaca o cartunista, e vocês podem ver na imagem, né, ela enfatiza a afetividade, a amorosidade inerente ao pensamento educativo de Paulo Freire, como uma forma, uma intervenção artística, né, de se contrapor aos ataques e ao ódio que vem sido, né, dirigido por grupos de direita à memória de Paulo Freire. A charge também inclui uma homenagem à vereadora carioca Marielle, né, cujo brutal assassinato ainda permanece sem respostas. Por fim, gostaria de agradecer a presença de vocês, desejar uma ótima tarde de debates na socialização desta obra e encerrar dizendo: Paulo Freire presente, Marielle presente. Muito obrigada. Boa tarde. Fico muito feliz de ver que tem bastante pessoas aqui nos assistindo. Obrigada, Thaisa, pela apresentação do nosso livro. E dando continuidade à nossa mesa, né, eu vou passar a palavra para Maria Becker, assistente social aposentada do Judiciário, e que vai contar um pouco sobre o capítulo dela, né, que é sobre Memória da Esperança. Então, para vocês curtirem um pouco, agora passo a palavra para Maria Becker. Muito obrigada, Graziela. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer principalmente a Graziela e a Thaisa, que me motivaram muito para eu apresentar esse meu depoimento de memória e o que significou Paulo Freire na minha formação profissional. Eu gostaria de me lembrar daquele tempo que nós vivíamos no Rio Grande do Sul, no início da década de 60, ainda entusiasmados pelas nossas verdadeiras proezas de segurar o então risco de ditadura com a nossa legalidade, que completou agora 60 anos, liderada pelo então governador Leonel Brizola, que naquele momento impediu que a ditadura começasse. Estávamos todos com muita esperança de mudança e de construção de um país melhor. O serviço social buscava uma série de alternativas, e aí há uma série de coincidências que foram muito felizes no caso da nossa ligação com Paulo Freire.
pessoas desassombradas, como a então secretária da Educação e Cultura, professora Zila Tota, convidou a nossa querida Lúcia Castilho, assistente social, para ser a diretora da Divisão de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura. E nos reunimos também uma outra pessoa de grande e saudosa memória, Ana Maria Chaves Franco, que era diretora do Departamento de Educação de Adultos da Secretaria de Educação. Então, juntamos serviço social, educação e cultura nesse momento crucial em que todos nós lutávamos por uma pátria melhor, uma pátria sadia, uma pátria de educação e cultura verdadeiras. Há essas 3 pessoas cuja memória eu gostaria de homenagear nesse momento, foram responsáveis por levar para essa Secretaria de Educação e Cultura, na divisão de cultura, a Eva Terezinha Silveira Faleiros, a Otília Fiore, o professor Geraldo Fagundes, antropólogo também, que já nos deixou, a Branca Cigana, pedagoga, muito voltada para as questões sociais, e entre esse pequeno grupo, eu. Então, nós estávamos, a Eva e eu éramos estagiárias de serviço social, e nós tínhamos uma ideia nova de traduzir pela nossa prática aquilo que nós convencionamos chamar de cultura popular. E, ao mesmo tempo, nessa mesma época, a União Nacional dos Estudantes, a União Estadual dos Estudantes trabalhavam também com conceitos de cultura popular. Havia um clima muito novo de nos aproximarmos do povo, das classes populares do nosso país, para que eles, junto conosco, pudessem trilhar um caminho de educação que não fosse apenas repetitivo, que não fosse apenas tradicional. Uma das ideias que nós tínhamos era de que houvesse, dentro desse conjunto, um trabalho de educação de adultos e de alfabetização. Foi então que, em 1963, em Recife, houve o primeiro encontro nacional de educação de adultos e cultura popular, com a presença, entre outras pessoas, de Paulo Freire. Foi lá que eu conheci Paulo Freire, foi lá que eu assisti às primeiras aulas sobre o seu método, e foi depois de lá que, voltando a Porto Alegre, nós mudamos completamente o enfoque no nosso Departamento de Cultura Popular da Secretaria de Educação e incluíssemos a experiência Paulo Freire como uma forma de trabalhar com adultos na questão da alfabetização e também da sua conscientização e politização. Aí começamos a trabalhar com grupos, e o primeiro grupo do qual eu participei, usando também metodologia de grupo de serviço social, saudosa professora Notburger Reckziegel, que era a nossa professora de serviço social de grupo. Então, nós criamos, junto com o Sindicato das Empregadas Domésticas, um grupo de alfabetização de empregadas domésticas. E eu lembro bem que uma das ideias básicas, não é, do método Paulo Freire, era a criação da palavra geradora, e nós participamos com essas mulheres na busca de um conceito, e eu me lembro da escolha da palavra panela. E aí, toda uma reflexão que foi feita com essas pessoas a respeito do direito à alimentação, da alimentação saudável, dos direitos das trabalhadoras domésticas a terem um emprego. Gente, isso era 1963, início da década de 60. Muita coisa que nós pensávamos nessa época só se foi concretizar em termos de legislação muitos anos depois.
Mas havia uma ideia de incluir esses direitos desde então nesse trabalho que nós fazíamos. E esse trabalho de cultura popular era também um trabalho que incluía música, que incluía teatro, que incluía cinema, que incluía reflexão. Eram trabalhos que se faziam que nós chamávamos essas nossas favelas de vilas, as nossas vilas populares. Então, havia todo um trabalho, e um dos grandes inspiradores desse nosso trabalho sempre foi Paulo Freire. Então, nós criamos um curso de alfabetização no interior do estado, numa cidade chamada Santa Rosa. Fomos a Santa Rosa, discutimos toda essa questão da alfabetização de adultos com os trabalhadores da cidade, os estudantes, a prefeitura, o pessoal da área do campo, não é? E aí, então, foi feita a nucleação dos analfabetos da cidade. Os estudantes foram capacitados para serem, inclusive, darem aula para essas pessoas. A prefeitura entrou com as salas de aula, estava tudo muito bem programado. Isso aconteceu em fevereiro e março de 1964. Nós nos preparamos para esse curso, estávamos com as passagens compradas e na bolsa, quando vocês sabem o que aconteceu no fim de março de 1964. Nós nunca fomos a Santa Rosa para dar esse curso. E, durante muito tempo, nós nunca mais fomos a lugar nenhum para levar a nossa mensagem de cultura popular, de direitos dos trabalhadores, da alfabetização com um conteúdo de consciência histórica. E essas coisas todas foram muito duras, foram todas muito doloridas para todos nós. Mas a gente nunca esqueceu. E a gente, de um jeito ou do outro, procurou sempre ser fiel a essas nossas ideias. Cada um de nós fez o seu caminho. Alguns de nós foram para o exílio, alguns fizeram outras coisas, outros fizeram o que nós chamamos de exílio interno, quieto, trabalhando, sem se manifestar, porque era muito perigoso se manifestar. Todas essas pessoas a que eu me referi fizeram caminhos semelhantes na fidelidade aos princípios daquela época. Depois, muito depois, a gente se reencontrou para novas tarefas, para novas ideias, para novas coisas. A gente participou de um jeito ou do outro da Assembleia Nacional Constituinte, participamos para levar para a Assembleia Nacional Constituinte esses direitos na área da educação. Eu lembro da professora Carmen Craide, que, junto comigo em Brasília, trabalhou muito nisso, não é? A Eva, o Vicente, toda essa gente que a gente foi se encontrando pela vida e começamos tudo de novo. Começamos tudo de novo com os mesmos ideais, com as mudanças que técnica e teoricamente foram ocorrendo, mas começar de novo, esse parece que é o nosso destino. Eu não sei o que vai acontecer amanhã nesse país. Confesso a vocês que eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu não sei se eu e essas pessoas que eu citei ainda estarão prontas para essa luta de novo e começar de novo. Será que vamos ter que começar de novo tudo? Então, essa memória dessa época em que Paulo Freire estava começando, porque Paulo Freire ainda não era o grande nome internacional, ele estava se construindo como o grande nome nacional
não é? Da pedagogia, a pedagogia do oprimido, nada disso ainda existia escrito, ele foi escrevendo aos poucos. Depois ele foi levar o seu saber, o seu conhecimento para outros países, enquanto no Brasil e seus países vizinhos estávamos todos mergulhados nas trevas da ditadura. Então, eu fico pensando, essas sementinhas que a gente plantou lá no início da década de 60, eu acho que muitas delas brotaram, muitas delas conseguiram, não é, resistir a todas essas coisas terríveis pelas quais nós passamos. E eu espero que essas sementes continuem evoluindo. O centenário do nosso Paulo Freire e o fato de tanta gente, inclusive tanta gente jovem, eu olho para a Thaisa, eu olho para a Graziella, para essas pessoas novas que estão agora trabalhando na universidade, que estão fazendo a sua trajetória, e eu vejo que todo aquele nosso trabalho não terminou, não é? Então, eu tenho a impressão que valeu a pena, apesar de tudo que nós passamos, apesar de todo o nosso sofrimento, eu ainda acho que valeu a pena. E vocês me desculpem se eu não faço aqui uma fala, vamos dizer assim, acadêmica. Eu estou fazendo uma fala realmente de memória, uma fala de alguém que já passou por muita coisa, mas que continua acreditando. Principalmente porque eu vejo os jovens capazes de levar adiante essa bandeira de liberdade, de cultura popular, de respeito à educação, porque é deles que nós precisamos. Estamos aqui com a nossa memória, com o nosso testemunho e com o nosso apoio a todas essas pessoas que estão trilhando agora o seu trabalho. Muito obrigada, Graziella, muito obrigada, Thaisa, muito obrigada a todas as pessoas que nos assistiram. Maria Becker, sempre é muito emocionante ver Maria Becker, ela trouxe alguns fragmentos da memória, que é uma riqueza profunda, sempre me emociona, e esse encontro na pesquisa gerou grandes frutos, e o fruto foi o livro, então é um prazer sempre estar junto com a Maria, né? Vamos estar com o Vicente, a Aline. Queria agradecer a todas as pessoas que estão no chat, né? São pessoas da Universidade Federal da Paraíba, do Amazonas, de Minas, da UERJ, de todo o Brasil, que estão aqui reunidos com a gente, podendo ouvir esse lindo relato de memória, né? Da Maria Becker, e dizer como é significativo também nesse dia, né? Que a gente está no dia 6, que amanhã vai ser dia 7, né? Que está todos tá borbulhando, e nós estamos resgatando essa memória e podendo estar compartilhando com o público geral. Então, muito obrigada, Maria, pela sua generosidade de compartilhar sua memória, que nos ensina muito, né? Para a gente enfrentar o presente, assim como a gente colocou na dedicatória. Você e Eva nos ajudam, a partir da sua memória, enfrentar o presente. E agora eu vou agradecendo, né? Eu vou passar a fala para a professora Aline, que é pesquisadora, né? Eu já falei na apresentação. Ela tem um grupo de pesquisa e estudos em educação popular, serviço social e movimentos sociais, é do coletivo paraibano Prax, Freiriana. Então, eu passo a palavra para essa belezura aí da Paraíba, nossa colega e nossa amiga. É com você, Aline. Olá, boa tarde. Obrigada, Graziella Schiffer, por esse convite. Obrigada por essa tarde. Eu estou muito emocionada, Graziella estava falando aqui nos bastidores que estava muito nervosa. Eu também estou nervosa, porque está aqui nesse momento, né? Num evento internacional de educação popular, com essas experiências, né? Com a professora Becker, professor Vicente de Paulo Faleiros. Para mim, realmente, estou muito lisonjeada, né, com esse momento. E também essa conjuntura, né, que a gente tá vivendo realmente, a professora bem lembrou aí, vésperas, né, no 7 de setembro, que a gente não sabe como será.
Mas, como somos freirianos, somos da resistência e somos esperançosos, né? Então, eu começo também essa minha fala agradecendo não só a professora Graziela Schiffer, como a Thaisa Clois e Inês Zacarias, organizadoras, né, desse livro lindo, que ficou uma belezura. Fiquei muito encantada, desde a capa, todos os cuidados, né, e preciosidade que tem, não só desde o início, mas até o fim, né, da conclusão dessa linda obra. Então, o convite, realmente, fiquei muito, muito feliz. Com relação ao meu artigo, né, a contribuição que eu quis dar para essa obra, que eu acho que é uma obra que vem preencher uma lacuna, né, como o Serviço Social do Paulo Freire, Diálogo sobre a Educação Popular, vem preencher essa lacuna que a gente vem sentindo, né, de muito tempo que a gente escreve artigos, né, depois nos anos 2000, mas não tinha uma obra sobre serviço social e educação popular. Então, acho que esse livro ele vem preencher esse espaço que a gente estava tão carente, né? Eu, meu grupo de pesquisa, o GPDUPS, que está aí presente ao vivo também no chat, a gente ficou muito feliz, né, de fazer parte desta obra. Bom, então meu capítulo é sobre a educação popular, contribuições contemporâneas para a formação na área do serviço social. Vou até marcar meu tempo aqui, Graziela, eu esqueci de marcar. É sobre educação popular, contribuições contemporâneas para a formação na área do serviço social, né? A gente sabe que a educação popular teve uma grande contribuição histórica, né, nessas memórias que a professora Becker trouxe aí para a gente, mas muitas vezes a gente não sabe se ainda hoje a educação popular pode contribuir, né? Alguns alunos, quando a gente pergunta na área de serviço social, não sabe quem foi Paulo Freire, não sabe a contribuição histórica, então acho que também esse livro vem preencher esse momento de que a educação popular não foi importante só para as raízes do serviço social, na transição para se aproximar de uma perspectiva crítica, mas também é ainda hoje algo importante, né? E a gente, nesse artigo, diz o porquê, e o livro todo termina trazendo essas contribuições. O meu capítulo, ele inicia sobre algumas considerações sobre a educação e a educação popular. Depois eu parto para as contribuições contemporâneas da educação popular para a formação profissional em serviço social. Então, nesse primeiro momento das considerações sobre educação e educação popular, a gente tem sempre que lembrar que, a partir de Demerval Saviani, o que é educação, para depois a gente entender, a partir de Paulo Freire, o que é educação popular. Então, a educação ela é um fenômeno próprio dos seres humanos, né? Assim sendo, a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana. Diferentemente dos outros animais que se adaptam à realidade natural, tendo a sua existência garantida naturalmente, o homem necessita produzir continuamente sua própria existência. Para tanto, em lugar de adaptar-se à natureza, ele tem que adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la. E isso é feito pelo trabalho. Então, ao esclarecer que o ser humano necessita produzir continuamente sua própria existência, o Demerval Saviani, ele nos explica que os seres humanos eles criam um mundo humano, e, portanto, um mundo da cultura, de modo que a educação é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de trabalho, bem como ela própria um processo de trabalho. E, especificamente, um trabalho não material, isto é, produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. Numa palavra, trata-se da produção do saber. E é interessante que a professora Beck colocou, me desculpem por falar das minhas memórias, né? Mas na educação popular é justamente essa soma de saberes científicos, com saberes populares, com memórias, que a gente vai construindo um saber mais plural, para um saber mais rico do que apenas se a gente ficasse num debate puramente acadêmico. Então, de modo que, sendo a educação produção do saber e processo de trabalho, ela configura-se como uma dimensão da vida social, cujo objeto envolve dois processos centrais. De um lado, a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos. De outro, concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para se atingir esse objetivo. Ou seja, o objeto da educação é produção do saber e, ao mesmo tempo, criação da melhor forma de ensinar. Só que a gente foi habituado, né, dentro da sociedade moderna, né, no projeto de civilização da modernidade, a burguesia construiu um projeto de educação e essa forma de ensinar. Então, essa forma de ensinar culturalmente é uma forma de uma perspectiva que se coloca como neutra,
como se o professor tivesse que ser neutro, ele não pode trazer um viés político, porque o professor tem que ser neutro da sala de aula. E Paulo Freire vai desconstruindo essa perspectiva a partir da educação popular. Primeiro, ele vai colocar que a educação não é neutra. Assim como Karl Marx dizia que as ciências sociais não são neutras, né? Que os estudos do campo da humanidade não é neutro, Paulo Freire vai dizer que na educação também, a educação não é neutra. A educação que se diz, o professor que diz eu sou neutro, ele está corroborando um modelo de educação vigente, que é esse modelo que foi construído no projeto de civilização da modernidade pela burguesia, desde o século XVIII e XIX. Então, e a gente, como professor ou como assistente social, muitas vezes reproduz essa perspectiva conservadora sem nem se perceber. A gente, muitas vezes, é crítico de todo o sistema capitalista, mas a gente reproduz toda essa construção que a ideologia dominante nos ensinou. A gente acaba reproduzindo os mesmos erros porque desconhecemos a educação popular. Então, a educação popular é um paradigma contra-hegemônico, é um paradigma que desconstrói esse paradigma dominante, o colocando numa posição de educação que Paulo Freire chamou de bancária, que vê apenas os educandos como meros bancos recebedores de informações, né? E como se nós que estudamos temos a cultura e quem está aprendendo é inculto. Tanto que a gente diz, né, reproduz, fulano é muito culto, fulano é muito culta, né? Como se a pessoa que não teve um processo de alfabetização ou não teve um ensino erudito, ela é inculta. E, na verdade, Paulo Freire vai desconstruir isso. Paulo Freire ele não é o pai da educação popular. Existem vários outros intelectuais que pensaram a educação popular. Porém, Paulo Freire, com essas obras que já foram citadas aqui, né, por Graziela Schiffer, por Thaís, a pedagogia do oprimido, a educação com prática de liberdade, a pedagogia da esperança, a pedagogia da indignação, a pedagogia da autonomia, várias outras obras, Paulo Freire termina sendo uma das grandes referências. Ele vai ser o primeiro sistematizador, ele quem vai colocar no papel as ideias sobre a educação popular. Por isso que ele termina ficando, se tornando uma grande referência. E vai também trazer as suas próprias contribuições, obviamente. Então, Paulo Freire ele vai trazer uma das suas contribuições, é dizer, o sujeito da classe oprimida, ele também tem saberes, ele também tem uma cultura. Inculto seria se ele não tivesse cultura, mas todo ser humano tem uma cultura. Que não é essa cultura que é ensinada na escola, porque a escola também é um instrumento criado pela burguesia para reproduzir suas ideias, mas como Gramsci dizia, a escola, contraditoriamente, também vai se tornar um espaço de contra-hegemonia, de disputa de interesses políticos e educacionais, por isso que ela termina, a educação e a escola não são neutras, né, são espaços de disputa de ideias, de poderes, de hábitos, né, de princípios, de valores, e nós, enquanto educadores críticos, estamos lá para disputar esse espaço. Daí a contribuição da educação popular, não só para o assistente social, que trabalha, que tem uma dimensão pedagógica no seu cotidiano, não apenas de informar, mas, de fato, uma dimensão educativa, mas ele, como já dizia Marina Maciel Abreu, mas o próprio professor de serviço social também tem que aprender com a educação popular se ele, de fato, quer reproduzir um paradigma de resistência, paradigma educativo crítico, e não apenas reproduzir aquela perspectiva muitas vezes arrogante, muitas vezes autoritária, muitas vezes não dialógica. Paulo Freire nos ensina a ser dialógico. Então, esse meu capítulo ele vai tratar um pouco dessas questões, a princípio, sobre educação popular, sobre educação em si, sobre essa questão da cultura, né, que a cultura popular não traz só saberes que reproduz a ideologia dominante, ela também tem saberes que ela traz da sua vivência, da sua geração. E aí, Paulo Freire ele também era muito sábio. Ele dizia, nem tudo que está ali dentro das comunidades são saberes. Então, há que se diferenciar senso comum de saber popular. Né? Saber popular são, de fato, aqueles saberes que muitas vezes nós não sabemos. Nós também, como intelectuais, desconhecemos, que é o saber do homem do campo, que é o saber da parteira, que é o saber, enfim, daquelas pessoas que têm um conhecimento a passar para a gente, né? De plantas naturais, medicinais. Enfim, eu sempre dou esses exemplos que é o que me vem à cabeça, mas são muitos saberes, né? E a própria, por exemplo, a gente pegar o exemplo das comunidades indígenas, quantos saberes e princípios e valores eles nos apresentam, e nós
que dizemos que somos uma perspectiva mais civilizada, mais humanizadora, somos muito mais selvagens do que aqueles colonizadores que diziam que os indígenas que eram, né? Então, a gente tem que ter essa leveza na alma que Paulo Freire nos ensina para poder enxergar de forma mais amorosa. Eu, por vir do serviço social, eu tinha um preconceito muito grande com essa categoria, amorosidade. Eu chamava muito da fenomenologia. Mas Paulo Freire está certo, né? Se a gente ficar muito numa perspectiva da objetividade, a gente cai no positivismo. Então, essa questão que Paulo Freire coloca de querer bem aos educandos, de ser amoroso na sua ação profissional, né? Ele até coloca, né? Professora, sim, tia, não. Então, ele sabe separar o rigor teórico, metodológico, mas ele não descarta que existe, sim, uma amorosidade nas suas relações. Não há professor neutro. Ele tem um querer bem pelos seus educandos. Então, quando se coloca que sobre a questão da cultura, Paulo Freire vai dizer: nem a cultura iletrada é a negação do homem, nem a cultura letrada chegou a ser a sua plenitude. Não há homem absolutamente inculto. O homem hominiza-se, expressando-se, dizendo o seu mundo. Aí começam a história e a cultura. Não há consciências vazias, por isso os homens não se humanizam, senão humanizando o mundo. Em linguagem direta, os homens e as mulheres humanizam-se trabalhando juntos para fazer do mundo sempre mais. Então, outra tese também que é importante a gente lembrar, do liberalismo clássico, sobre a égide da filosofia positivista, primeiro é essa, né, de que a questão da cultura dos cultos e incultos, né? Segundo, essa questão de que a educação, por meio da educação, se supera a condição de pobreza e desigualdade social. Na verdade, é mais um equívoco, porque a teoria marxista já explicava que as raízes da desigualdade social estão no próprio sistema capitalista, né? Então, não é a educação que vai acabar com a desigualdade social. Porém, Paulo Freire ele vai dizer, ainda que a educação, né, não vai resolver tudo, ela é um dos elementos que contribui com a mudança social. E ele também vai dizer que não é a educação apenas nas ideias, porque quem coloca as ideias em prática são os sujeitos. Então, ele troca, né, ele dialoga com a perspectiva marxista no sentido de que o processo de conscientização só se concretiza na praxis. Quando ele diz que o processo de conscientização só se concretiza na praxis, ele quer dizer que ninguém conscientiza ninguém. Essa é a famosa frase dele: ninguém se conscientiza sozinho. Nos conscientizamos juntos, mediatizados pelo mundo. Quando ele diz isso, é porque ele quer dizer o seguinte, que o educador, né, ou o próprio assistente social, que está lá no seu dia a dia, ele não conscientiza o outro. E esse era um dos equívocos da época do método BH, né, da época dos anos de outrora, né, que teve toda a intencionalidade, mas tinha esses equívocos que hoje, na contemporaneidade, a gente tem que desmistificar algumas coisas e pontuar o que foi equívoco e o que foi acerto e avançar. Então, um dos equívocos foi esse, foi achar que o assistente social ia conscientizar o outro. Mas Paulo Freire não dizia isso. Paulo Freire dizia que o processo de conscientização só se concretiza na praxis. Quando ele diz isso, porque o educador cabe estimular um processo de conscientização, mas cabe ao educando fazer a sua parte, que é a ação, que é a praxis social. Então, eu posso, a partir de uma educação, de uma ação dialógica, estimular as pessoas a pensarem a partir da sua realidade concreta, da sua leitura de mundo, nessa troca de conhecimentos, fazê-la avançar de um processo de consciência ingênua para uma consciência reflexiva. Mas o processo da consciência ingênua para a consciência reflexiva e da consciência reflexiva para a conscientização só se concretiza na praxis, porque a conscientização, de fato, é quando você, de fato, casa teoria e prática, quando você, de fato, também vai fazer a sua parte. Então, a gente que é educador não podemos nos culpar. Mas eu estimulei tanto, eu conscientizei tanto, e aquela turma, ainda teve aluno que saiu votando em Bolsonaro, ainda teve aluno que saiu com uma visão conservadora. Porque não é culpa sua. Você, como educador, estimulou um processo de consciência crítica. Cabe ao aluno, a partir daquela experiência, ir para a sua ação, para a sua prática, para o seu trabalho e levar aquilo ali. Agora, muita gente, inclusive, coloca assim, na prática a teoria é outra. Não, as teorias são as mesmas. Né? Só que as teorias não são aplicadas na prática. O que é aplicado na prática é a dimensão técnico-operativa.
à luz da dimensão técnico, teórico-metodológica e ético-político. Então, não tem como a gente dizer que vou aplicar uma teoria na prática. Então, as teorias, elas nos dão essa luz, né? Nos dão essa base, porque o cotidiano, a realidade, ela é muito mais dinâmica. Então, não tem como a gente realmente aplicar. Então, ela nos dá esse norte. E a educação popular, ela contribui ainda hoje com o serviço social, porque ela desvela a realidade. Ela busca estimular o desvelamento da realidade. Então, quando a gente... deixa eu ver meu tempo aqui. Quando a gente se pergunta, né? Qual a contribuição contemporânea da educação popular para a formação na área de serviço social? Então, no meu capítulo, eu coloco 3 perguntinhas. Por que fazer educação popular? Para quem fazer educação popular? Por quê, para quê e para quem? E como? Seria a terceira pergunta. Então, por quê? Porque estimula a criticidade a partir do diálogo entre saberes populares e científicos. Para quê? Para um fazer educacional numa perspectiva da educação popular. Para que contribua com o processo de mobilização e transformação social. Não que a educação sozinha vai transformar o mundo, mas ela vai estimular pessoas a se mobilizarem e assim, esses sujeitos sociais transformarem o mundo. Para quem? Para quem serve a educação popular? Serve para a defesa e humanização da classe oprimida. E quando a gente fala classe oprimida, muitas vezes vem a crítica. Por que não classe trabalhadora? Porque nem todo oprimido está só na classe trabalhadora. Existem mulheres, crianças, negros, que estão na classe dominante e também sofrem opressão. Então, Paulo Freire também tinha esse olhar para além da classe trabalhadora, embora a realidade da classe trabalhadora seja muito mais complicada, né, obviamente. Mas relações de violência doméstica, enfim, várias relações de opressão também se fazem presentes na classe dominante. Por isso que ele vai colocar essa questão da classe oprimida. Mas falta explicar o como, né? Como se atua com a educação popular, sobretudo por haver uma demanda da categoria pelo aprofundamento de instrumentos e técnicas que fortaleçam a atuação profissional. Então, a gente vai dar algumas pistas aqui, né, de como fazer esse fazer educacional numa perspectiva de educação popular, sem cair nos equívocos do passado. Primeiro, a gente ter essa consciência, né, de que nós, pela educação popular, não vamos mudar o mundo, mas vamos estimular um processo de consciência crítica. E fazer isto já é uma grande contribuição, porque o campo da educação é o campo da cultura. O campo da cultura é uma esfera de poder, né? Norberto Bobbio já dizia que na construção desse projeto de civilização da modernidade, havia 3 esferas de poder: uma esfera econômica, uma esfera política e uma esfera cultural. A educação está na esfera cultural e política também. Então, é neste campo que nós, como agentes sociais, trabalhamos com essa dimensão educativa que temos a contribuir, né? E a Yamamoto já dizia, desde 2005, que o agente social não trabalha só com coisas materiais, tem também efeitos na sociedade, como um profissional que incide no campo do conhecimento, de valores, de comportamentos e da cultura, que, por sua vez, tem efeitos reais, interferindo na vida dos sujeitos. Então, não sou eu que estou dizendo, eu me fundamento muito em Maria de Yamamoto, acho que ela é genial. Ela reconhece o valor da educação popular, ela já trabalhou com a educação popular no passado, inclusive uma palestra, uma live, professora Yolanda Guerra falando, que estudaram no Instituto Cajamar, ficou muito marcante essa fala delas, que trabalhava com a educação popular, né? Professora que também que fez a contracapa, professora Maria Carmelita Asbeck, né, que fez a contracapa do livro, também trabalhou com a educação popular. Então, essas pessoas sabem o valor da educação popular. Então, Paulo Freire ele nos ensina que, ao longo de sua trajetória, a educação popular ela se volta para uma pedagogia do oprimido, da autonomia, da indignação dos educandos. Uma pedagogia do questionamento. Quando ele coloca uma educação libertadora, não é que ele quer dizer que a educação vai libertar as pessoas rapidamente como um estalar de dedos. Ele explica isso em Pedagogia da Esperança. Ele quer dizer que a educação é libertadora porque ele se opõe à educação amordaçadora, à educação alienadora. Então, quando ele coloca libertadora, é nessa oposição da educação bancária. Ele é a favor da educação problematizadora, questionadora, que o professor abra seus ouvidos para os seus educandos. Não apenas queira que ele o escute porque ele estudou mais, né? Porque ele vai dizer que todos têm saberes a ser trocados na sala de aula. Então, de modo que ele vai dizer
É preciso respeito aos saberes dos educandos, criticidade, ética, rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a prática, corporificação das palavras pelo exemplo, reconhecimento e assunção da identidade cultural, disponibilidade para o diálogo, curiosidade, competência profissional e generosidade, consciência do inacabamento, dentre outras ações apontadas na obra Pedagogia da Autonomia. Essa é uma das suas últimas obras, né? Tantas outras que ele coloca esse legado. Então, a educação, eu acho que meu tempo está estourando já, deixa eu olhar aqui. Exato, 19 minutos. Então, tem 1 minuto para acabar. Então, para fazer o arremate, né? Quando a gente pensa, né, num capítulo que pense a importância da educação popular na contemporaneidade, é realmente repensar a contribuição que ela teve no passado, fazer as críticas, filtrar aquilo que ela errou, e porque, inclusive, o tempo eram outros tempos, eram conjunturas difíceis, né? A professora Rosângela Batistoni, que eu vi que está aí no chat, inclusive colocou em uma live que ela fez para o nosso grupo no aniversário do nosso GPDUPS, 10 anos do GPDUPS, ela colocou como é que a obra de Paulo Freire chegou no Brasil, né? Chegava clandestinamente, porque ele escreveu fora do Brasil. Então, veja como era difícil aquela conjuntura. Então, não era fácil. Ainda hoje, a educação popular é tida como subversiva, né? Nós somos subversivos, porque é uma educação que questiona, de fato, o sistema. Então, para finalizar, eu trago uma citação de Hurtado, que ele vai dizer que a educação popular, ela é contemporânea, ela destaca-se 4 pilares fundamentais. Primeiro, um marco ético, comprometido com a transformação social. Segundo, um marco epistemológico, de caráter dialético. Terceiro, uma proposta pedagógica de cunho democrático. E quarto, um marco sociopolítico a favor da humanização. Então, se a educação popular, nessas rápidas palavras que a gente está trazendo aqui, não contribui com a sua prática pedagógica, ou a sua dimensão educativa como assistente social, como educador ou educadora, então realmente você está muito embebecido de uma educação bancária. Então a gente tem que desconstruir isso e repensar melhor as nossas práticas, porque é a partir dessas reflexões de que prática educacional, de que trabalho educacional eu aprendi, eu estou reproduzindo, né? E por que a educação popular foi tão rechaçada? Porque ela era uma educação, de fato, crítica e subversiva. E na atual conjuntura, ser subversivo é um ato de orgulho e um ato de resistência. Então, esse livro, realmente, as organizadoras, Graziela, Thaisa e Inês, estão de parabéns. É muito meu orgulho estar aqui neles. Obrigada. Eu que agradeço, Aline, a sua fala, né, que trouxe bastante reflexões depois e que amarrou, né, essa discussão entre esse saber advindo da memória, né, e essa e essa importância de Paulo Freire na atualidade. Eu até esqueci de agradecer, eu não sou muito boa de mesa, né, gente, então eu esqueço as pessoas. Eu queria agradecer também ao pessoal da UFT, da URGS, né, vi que também tem militantes da saúde mental, pessoal de vários recantos do país, do Pará, Castanha, Lilian, Helena. Então, eu queria muito agradecer a presença, a professora Simone Lessa, minha colega, vi muita gente querida, a professora Rosângela, grande companheira de pesquisa, amiga querida, um orgulho ter a presença dela aqui nessa tarde. E, bom, sem muitas delongas, eu vou passar a fala para o professor Vicente Faleiros, que também tem um capítulo, é o que abre o livro, né? Então, vamos agora estar com o professor Vicente, né? Quero deixar meu registro também para a professora Eva, que não pôde estar aqui com a gente, companheira do Vicente, mas meu grande abraço em nome das organizadoras do livro. E passo a fala para o professor Vicente. Obrigada, hein? Boa tarde às companheiras e companheiros que estão participando desse debate e, infelizmente, a gente não pode fazer uma pedagogia freiriana
de diálogo. O Paulo Freire sempre começava as suas conversas com uma pergunta, mas a pergunta era para as pessoas falarem. E eu queria agradecer aqui as falas, não é, da Mariazinha, da Maria Becker, da Thaisa, da Aline, que me ajudaram muito a pensar nesse trabalho e saudar muitas e muitos participantes que eu conheço, né? A Carmen Craide, a Rosângela Battistoni, né? Com quem a gente tem um diálogo muito franco, muito afetuoso. E o Paulo Freire era não só o intelectual racional frio, mas era uma pessoa emotiva, né? Uma pessoa solidária, que sentava no chão para conversar com a gente, né? Ouvindo e sempre perguntando e tentando responder com perguntas. Essa é uma das formas do Paulo Freire trabalhar. Ele não respondia com assertivas de verdade, mas com uma nova pergunta. No capítulo que eu escrevi para o livro, foi uma memória também da minha história, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto, né, do nosso movimento, né, de luta, né, que geração 68, né? Essa geração está na rua, né? Amanhã, inclusive, né, um grupo vai sair aqui em Brasília, né, da Torre de TV, junto com o Grito dos Excluídos, que é uma atividade que vem, né, da Igreja Católica, do Grito dos Excluídos, já há muitos anos, junto com o MST. E o Paulo Freire estaria nessa luta, provavelmente, do Grito dos Excluídos. Brasília está lotada, né, de barracas, de apoiadores, né, do negacionista presidente da República, e os hotéis estão lotados com eles, né? A esplanada dos ministérios já está bloqueada para trânsito. Então, amanhã vamos ter um ensaio, né, dessa perspectiva golpista no Brasil, e provavelmente o Paulo Freire estaria do lado dos excluídos, né? Do lado dos oprimidos, porque o que nós temos visto nesse governo é a opressão, né? A inflação, opressão econômica, privatizações, repressão. Então, nós estamos numa perspectiva, não é, de um Estado repressor mais acentuado ainda, e nesse sentido, não é, Paulo Freire coloca a luta pela liberdade, a luta pela autonomia e pelo protagonismo. Bem, vamos falar de 62, quando eu entrei na Faculdade de Serviço Social em Ribeirão Preto, né? Paulo Freire passou a ter influência no Ministério da Educação, e nós, que éramos oriundos da JUC e já fundando a Ação Popular, fomos buscar um projetorzinho na Secretaria de Educação, fomos para um bairro chamado Vila Virgínia, ouvi a população e fizemos a primeira experiência, né, de alfabetização, e numa casa que foi cedida, ela estava vazia, as pessoas levavam a sua cadeira, a gente puxava uma gambiarra de energia elétrica e projetava as palavras que nós pesquisamos na comunidade. E a minha maior emoção foi ouvir uma senhora, no final, dizendo: agora eu posso escrever uma carta para o meu filho, né? Eu aprendi a ler. Então, a outra experiência foi na zona rural,
né? Nós levávamos um motor de carro, ligava o projetor e, na experiência de alfabetização, as pessoas se aglutinavam, porque não tinha, no campo era a opressão. Então, era na beira da estrada que a gente fazia a alfabetização, e aí começou a aglutinar gente, né, para aprender corte e costura, para aprender tecnologias de alimentos. Então, a alfabetização é um movimento que foi aglutinador e foi interrompida com o golpe de 64. A terceira experiência que eu fiz com o chamado método Paulo Freire foi em Paris, né? Quando eu estava fazendo uma pós-graduação em 68, quando a Teresa Abrantes, que era assistente social de um centro social na periferia, em Pitot, convidou a mim e a Eva para fazer uma experiência de alfabetização de portugueses, que saíam de Portugal iletrados, né, e trabalhavam, na maioria, né, na coleta de lixo. E nessa experiência foi muito interessante conversar também com os portugueses, né, que estavam nessa situação e ainda, né, iletrados. Então, foi uma terceira experiência prática. Então, eu conheço, né, a metodologia de Paulo Freire. E depois, no exílio, no Chile, em 70, eu tive preso num barco, e um amigo meu e do Paulo Freire, o Zé Roberto, contatou Paulo Freire para ele me dar uma alternativa de trabalho, e ele, que estava em Genebra, disse: Vicente, pode vir aqui, eu vou apoiá-lo. Então, é uma pessoa solidária, né? Paulo Freire é uma pessoa afetiva, solidária, dialógica. Então, o método de Paulo Freire era aplicado na prática. E no meu exílio, no Quebec, em Montreal, eu trabalhava na área de desenvolvimento e organização de comunidade, ou que na época lá era chamada de intervenção coletiva. Já tinha acabado o serviço social de casas, serviço social de grupo, já era na perspectiva de intervenção junto aos indivíduos, intervenção em grupos, intervenção na comunidade. E nós juntamos o pessoal que trabalhava na comunidade em Quebec, junto com a Gisele Appelman, e fundamos um grupo chamado ROC, que era Regroupement des Organisateurs Communautaires du Québec. E baseamos o manifesto desse grupo, né, na perspectiva do Paulo Freire. E depois, esse grupo se chamou CQC, que significa Coletivo Quebequense de Conscientização, Collectif Québécois de Conscientisation. Então, é uma experiência nacional, a experiência de trabalho com Paulo Freire. E lendo um livro de uma norte-americana, assistente social, negra, que trabalha na Columbia University, que se chama Empowerment Approach to Social Work, ela toma, na perspectiva do trabalho social, a perspectiva do Paulo Freire para o empoderamento. Então, eu queria trabalhar dois conceitos assim da obra do Paulo Freire, que é o conceito de poder, né? Paulo Freire se coloca numa perspectiva de luta, né? Não é só pela cultura e pela educação popular, é pelo poder popular. Mas esse poder popular, né, de uma maneira que parta da realidade popular e, em primeiro lugar, no enfrentamento da cultura dominante. Então, nós vemos, não é, na ideologia alemã do Marx, que as ideias, né, dominantes são as ideias da classe dominante,
Paulo Freire trabalha um outro sentido da cultura, e nos seus livros ele fala muito de invasão cultural, que o povo é invadido pela cultura dominante, é invadido, não é? Pelo significado que os dominantes dão à vida, não é? Das pessoas e ao cotidiano das pessoas. Então, Paulo Freire trabalha a mudança a partir, né, de uma visão, né, de mudança da sociedade, mas também de mudança dos coletivos, né, dos coletivos locais. E esse coletivo local teve grande influência, né, no serviço social, no trabalho que, na época, era chamado de desenvolvimento e organização de comunidade, mas para, né, buscar aquilo que eu cito aqui no livro, né, o Paulo Freire chama, então, né, de descodificação, né, que é a mudança, né, da representação do mundo, de um novo código de interpretar o mundo. Ele diz assim, como o código é a representação de uma situação existencial, o descodificado tende a passar da representação à situação muito concreta na qual e com a qual se trabalha. Essa expressão me lembra Marx, na introdução à crítica da economia política, quando ele diz que o concreto aparente é diferente do concreto pensado, que é a síntese de múltiplas determinações. Então, Paulo Freire buscava, a partir da realidade, né, imediata, do código imediato, por uma descodificação da complexidade. Então, em Portugal, por exemplo, uma das palavras que nós usamos na alfabetização foi vinho, porque eles falavam muito em vinho, o vinho bebido em Portugal, o vinho bebido na França. Então, ao mesmo tempo, a gente discutia com eles como é feito o vinho, quem produz o vinho, quem bebe o vinho, que tipo de vinho. Então, cada código, né, da palavra geradora era uma expressão para repensar esse contexto. Então, o contexto que era fundamental no processo de conscientização. Então, o contexto, não é, do opressor e do oprimido. Porque como que o opressor vê o mundo e como que o oprimido, não é? A Aline explicou muito bem o conceito de oprimido, como que o oprimido, não é, percebe o mundo e desconstrói essa realidade. E não foi o serviço social que buscou Paulo Freire. A nossa geração é que levou Paulo Freire para o serviço social, porque nós estávamos numa crise nos anos 60, daquele serviço social enjaulado, não é? Numa relação de poder filantrópica ainda ou institucional, não é? E o Paulo Freire abriu a perspectiva para que o sujeito possa ser protagonista do seu destino, protagonista da sua pessoa, protagonista do seu coletivo. Então, a intervenção coletiva, não é? Que através do MEB, do CPC da Cultura, era para abrir espaço para um outro tipo de organização de baixo para cima. Não é? É verdade que Paulo Freire se colocou numa perspectiva do diálogo, não é? Mas não do diálogo com a classe dominante, é do diálogo entre os dominados. Então, quando a pedagogia dialógica do Paulo Freire não é uma pedagogia para dialogar com o dominante, para ressignificar o que ele quer dizer, mas, pelo contrário, é uma pedagogia que dá um significado para a cultura popular a partir
das experiências e da vida, não é? Dos dominados. E eu não me esqueço de uma conversa que eu tive lá em Ibiraci, no interior de Minas, com um capinador de café, o seu João Herculino. Eu passei 2 horas conversando com o João Herculino e ele me explicando o que é capinar. O ângulo da enxada, se o terreno é pedregoso, se o terreno é arenoso, se está molhado, se está seco. Então, ele tinha uma sabedoria que eu não tinha. Então, é essa aprendizagem de que o educador não sabe. Isso é a perspectiva do Paulo Freire, é de aprender com a população, é reaprender a pensar a si mesmo como profissional. Então, essa é o que o Paulo Freire trouxe para mim. Não é? Quando eu estava no Canadá, me convidaram para trabalhar em Moçambique. Eu falei, não vou, porque eu tenho que reaprender tudo da cultura moçambicana. Vai me dar muito trabalho, né? Reaprender o que é uma tribo, o que é ser habitante colonizado na África. Então, porque a perspectiva freiriana é da aprendizagem do educador que ele incorporou do Anísio Teixeira, né? Ele se inspirou muito na sua obra do educador brasileiro Anísio Teixeira, que foi, inclusive, fundador da Universidade de Brasília e foi assassinado, né, pela ditadura. Então, o Paulo Freire incorporou, não é, essa forma de ver a educação junto, né, compartilhada. E nós, assistentes sociais, né, educadores, profissionais da saúde, né, temos que ver como que o povo se expressa. Quando eu cheguei em Brasília, havia uma experiência no Hospital de Sobradinho e os médicos estavam querendo entender como que o povo expressa a doença. Né? E um dos médicos perguntou para uma pessoa, a senhora, o que a senhora está sentindo? Ela disse, eu estou sentindo coceira no juízo, que era dor de cabeça. Aí chega outra senhora e ele pergunta, a senhora tem coceira no juízo? Não, doutor, eu tenho coceira mesmo na perseguida. Então, a linguagem popular é fundamental para a comunicação. Então, a teoria do Paulo Freire é uma teoria também da comunicação, ou seja, uma teoria em que se ouve, não é? E se coloca a partir da linguagem, a partir da forma de expressão que a população tem. No meu livro Serviço Social, Ideologia e Método, tem um capítulo sobre a comunicação, que é justamente, né, o fundamento dessa perspectiva do Paulo Freire, que se baseia, inclusive, em Peirce, né? O Noam Chomsky também depois vem nos ajudar a repensar a comunicação. Então, nós estamos comunicando. Então, é uma mudança da relação de poder com a população. E quando nós buscamos, né, num movimento coletivo, refundar a escola de serviço social da Universidade Católica de Valparaíso, né, nós incorporamos, né, como relação profissional a praxis. Então, o conceito de praxis, que é reflexão-ação, está sempre presente na obra do Paulo Freire por meio da comunicação. Então, a praxis, né, já é colocada por Marx na ideologia alemã, nas teses sobre Feuerbach, quando ele diz que, né, o educador precisa ser educado. Então, é nesse sentido, né, que nós colocamos a praxis, né, do homem dominado. Então, ele não é um prático,
ele é um sujeito de praxis, né, que pensa e age. E todos os seres humanos são seres de cultura, são seres que pensam, né, e não são, vamos dizer assim, objeto, né, como diz o Paulo Guedes, que não merece a universidade. Pelo contrário, eles estão na universidade da vida. Um porteiro, né, ele é um sujeito de reflexão e ação. Então, a universidade tem que se abrir para eles, e não para poucos, como diz o Milton Ribeiro, o atual, né, chefe do Ministério da Educação. Então, a reflexão e a ação se articulam na obra do Paulo Freire. Não há pessoas, né, que executam. Quem divide os pensantes e os executores é o capitalismo, né? Ele que faz a divisão entre quem pensa e quem executa. Na pedagogia do oprimido, é pensar e executar junto, junto com a população. Então, a atuação do serviço social, ou de todos os educadores, é redescobrir, ressignificar junto. Então, essa ressignificação rompe as barreiras do poder profissional. No meu livro Saber Profissional e Poder Institucional, vocês podem ver a influência até do Paulo Freire nessa forma de interagir, e não separar quem pensa, quem manda e quem obedece. Como dizia o Pazuello para o Bolsonaro, quem manda e quem obedece. Não, aqui na pedagogia do Paulo Freire, vamos comandar a vida juntos uns com os outros, e o educador aprende. Paulo Freire insistia muito nessa perspectiva, como o assistente social aprende com a população. Então, ele é, vamos dizer assim, um Guimarães Rosa, da pedagogia, que ouve as expressões populares, ouve as expressões populares, e as transforma numa relação, numa comunicação, aprendendo com a aprendizagem comum. No capítulo ainda, que já vou me encerrar, Graziela, que é a relação entre conscientização e transformação social. Então, a conscientização não é um ato individual. A conscientização é um processo de mudança do mundo. E aí Paulo Freire se influenciou muito do existencialismo, diria. Na nossa geração, nós líamos muito Sartre, e Simone de Beauvoir. Então, essa relação com a transformação coletiva, com a transformação da realidade concreta. Então, não é só pensar o concreto, mas transformar o concreto. E um dos instrumentos que o Paulo Freire usava, eu cito aqui no meu trabalho, é o círculo de cultura. Então, o círculo de cultura era uma forma de romper o silêncio que estava oprimindo as pessoas de uma forma coletiva. Então, esses círculos de cultura era para formar grupos que podem transcender um pequeno número, e pode ser um partido, pode ser um movimento, E essa pedagogia da discussão aberta sobre a ressignificação do mundo, que a gente não ressignifica sozinho, a gente ressignifica junto, É pensando junto essa realidade, no diálogo, no confronto. O Habermas depois vai falar na comunicação argumentativa, mas não é só com argumento, é com afeto. Eu até publiquei um livro ano passado pela CRV que se chama Representações Sociais do Sofrimento Psíquico,
onde eu fiz com meus alunos uma entrevista com 66 loucos. Então, eu aprendi muito da loucura ouvindo os loucos, né? Porque a lógica que eles falam não é a lógica que nós esperamos, né? Inclusive nos questionários de pesquisa. Eu reaprendi a fazer pesquisa com os loucos, né? Perguntando para eles: fale do seu sofrimento. Gente, abriu a porta. Vocês podem ver isso no livro da CRV, Representações Sociais do Sofrimento Psíquico. Então, aprender, inclusive com a fala dos loucos, com a fala das pessoas que estão sofrendo profundamente. E essa aprendizagem é freiriana. É uma aprendizagem que não vem do dono do saber, que no Brasil nós temos uma elite que acha que sabe tudo, né? Uma academia que tem muita arrogância, né? Muitos professores. Então, Paulo Freire contribuiu muito para a ruptura da arrogância, para a ruptura, não é? Da centralidade de uma visão de mundo e para abrir espaços para as falas e para os diálogos. Graziela, eu poderia falar mais tempo, mas essa é a mensagem que está no capítulo. Muito obrigado. Professor Vicente, eu que agradeço, maravilhoso sempre te ouvir, a gente aprende tanto, são muitas coisas, então, eu também quero agradecer mais, sim, ao senhor, a todos que participaram, a Maria, né, a Becker, enfim, mas também queria, aqui já vendo os comentários, eu quero agradecer a professora, também os outros autores estão aqui no chat, a professora Paula Bonfim, a Domênica, a minha aluna que está ajudando na organização, né, a Andressa, e tem até uma questão, uma pergunta para o senhor, sobre a questão da influência, né, mas acho que hoje eu não sei se vai dar tempo, porque a gente já está dentro quase do nosso limite, mas é uma pergunta aqui sobre a influência do Anísio Teixeira. Ele pergunta se no seu artigo o senhor cita isso. Deixa eu só achar aqui. Ah, meu Deus, me perdi aqui no chat. Espera aí que eu vou ver. Deixa eu ver, a minha aluna passa aqui. Então, vou ver aqui. Mas, professor Vicente, então... Aí acho que não sei se vai dar tempo para responder, porque tem ainda a Thaisa e aqui, ó, a recuperação de Anísio Teixeira, no seu artigo está presente este pensamento, as influências do pensamento do educador Anísio Teixeira em Paulo Freire? Se ele está o quê? Ele falou assim, a recuperação de Anísio Teixeira é extraordinária. No seu artigo está presente este pensamento, as influências do pensamento do educador Anísio Teixeira em Paulo Freire? Tá presente. Assim. Então tá, gente. Só como a gente está... Oi? Na mobilização social, né? Porque a educação não estava na perspectiva do serviço social mais tradicional, embora, né, algumas pessoas coloquem a educação, né, no serviço social, mas na Mary Richmond jamais. Então, porque é tornar a pessoa protagonista, né? Protagonista, que é uma epistemologia, né, do protagonismo e não da submissão. Obrigada, professor Vicente. Obrigada, Aline. Eu vou passar a palavra para a Thaisa e a gente vai encaminhando, né? Infelizmente, essa modalidade aqui não nos permite um profundo diálogo, né? Como seria, assim, freirianamente possível, seria interessante, mas, enfim, são as possibilidades que nós temos. Então, eu passo a fala para minha amiga, minha colega e organizadora do livro, Thaisa Klose. Então, gostaria de agradecer, né, a todos presentes, um agradecimento muito especial, né, ao professor Vicente, a Maria, a Aline, né, e gostaria, então, de deixar uma mensagem, a leitura de um poema, né, do Mário Benedetti, que nos traz, né, enfim, com a sua poesia,
a perspectiva freiriana desse esperançar ativo, né, na luta, na praxis transformadora, né, comprometida, então, né, com a emancipação dos segmentos sociais oprimidos. Ele nos diz, né, em tempos, né, que estávamos comentando aí, né, de 7 de setembro assombrosos e acirrados, ele diz: se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida nada mais é que um alvo móvel. Então você perguntará por que cantamos? Cantamos porque o grito só não basta. Já não basta o pranto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente e porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece, porque o campo cheira a primavera e porque neste talo e lá no fruto, cada pergunta tem a sua resposta. Cantamos porque somos militantes desta vida e porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas. Somos militantes deste legado educacional freiriano e principalmente pela luta da transformação dessa sociedade tão atravessada por desigualdades na construção de uma democracia efetiva, de tempos mais amorosos e de menos ódio. Obrigada. Obrigada, Thaisa. Então, assim, pessoal, não sei se volta todo mundo para a gente fazer uma grande despedida. A gente tem tempo para uma última fala ainda. Maria Becker, Vicente, eu não sei se a Aline. Se vocês querem deixar a última mensagem, porque ainda a gente tem tempo aqui para a gente, para o nosso público, né? Agradecer, foram vários comentários bastante ativos e participativos, apesar dessa modalidade. Queria passar a palavra, então, para vocês darem a despedida de vocês. Quem começa? Mariazinha, Aline? Quem quer começar aí? Para a gente dar a nossa despedida coletiva para o fim do evento. Queria agradecer, eu esqueci de agradecer alguma coisa, gente. Eu queria agradecer os organizadores do evento, né, Internacional de Educação Popular, onde a gente fez essa proposta de mesa e foi aceita, e a gente está muito feliz. Então, muito obrigada pela comissão organizadora e científica. Passo a palavra para a Aline. Que a Aline... Bom, obrigada. Só queria, mais uma vez, né, agradecer, dizer que foi um evento lindo, um evento muito inspirador, um evento realmente de memórias e de esperançar, realmente. Então, acho que a palavra de ordem é resistência, né? E amanhã temos que estar na rua colocando essa esperança, expressando ela em luta, né, coletiva. Então, um beijo a todos e muito obrigada. Mariazinha. Bom, eu só tenho por essa oportunidade. A Mariazinha é mais jovem que eu, né, Mariazinha? Então, Maria... Alguns meses. Então, vamos fazer da nossa história a memória e da memória uma história. Tá? Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença do Vicente e da Aline, que me trouxeram muitas coisas boas, e principalmente a Graziela e a Thaisa por essa oportunidade deste encontro. Vicente, eu fiquei com inveja que a tua memória foi um pouco além. Eu não tive a oportunidade, embora a tua oportunidade não tenha sido por bons motivos, eu não tive a oportunidade que tu tivesse de dar continuidade. Eu fiquei em primeiros grupos, não é, de alfabetização e não consegui levar tão adiante. De qualquer forma... Parabéns. Meus parabéns pela sua memória. Você está com boa memória. Pois é, isso é bom sinal. Pelo menos, acho que a nossa geração, tendo boa memória, já tem bastante coisa, não é? Queria também mandar um abraço para a Eva, que eu fiquei muito orgulhosa de estar junto com ela nessa dedicação do livro. Eu fiquei muito feliz
e fiquei me lembrando muito daqueles nossos velhos tempos lá no último andar da Secretaria de Educação e Cultura, em que a gente sonhava com tanta coisa boa, não é? Espero que essas coisas boas ainda possam acontecer, embora depois elas vão ficar na memória de outras pessoas e vão passar adiante. Obrigada, Grazi, obrigada, Thaisa, Vicente, Aline, beijinhos e até uma próxima oportunidade. Tá, gente. Obrigada, Thaisa, obrigada, Maria, Vicente, Aline, obrigada, Michele Burginski, obrigada, Raí, que foram nossos técnicos dessa tarde, né, para a gente alimentar nossa utopia freiriana, frente a essa distopia que vivemos. Um grande abraço, e eu não sei se a gente dedicou esse livro, né, à memória do Ciano Cornélio, a Lúcia Castilho, a Notburger, que eu não consigo falar o sobrenome completo aí. E a gente deixa eu vou ler aqui, né, que é uma dedicatória para as duas. A Eva Faleiros e a Maria Becker, pela generosidade em compartilhar suas experiências de luta por uma educação comprometida com o povo brasileiro e com a democracia, que nos inspira no enfrentamento dos desafios do tempo presente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.